E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando. Sejam todos bem-vindos. Estamos desenvolvendo a série sobre o Livro dos Espíritos, em homenagem aos 160 anos de sua publicação. Em programas anteriores, já abordamos alguns aspectos estruturais e históricos que envolvem a elaboração dessa obra tão importante, considerada mesmo a base da doutrina espírita. E é importante que acompanhem esses programas na sequência para terem uma ideia mais completa desse tema. Acessem esses vídeos pelo site da tvmundomaior.com.br/programação/filosofando. Hoje a nossa atenção estará voltada para a introdução ao Livro dos Espíritos. Aliás, a partir desse programa, estaremos fazendo uma leitura mais detalhada das partes do Livro dos Espíritos. E hoje começaremos, logicamente, pela introdução. Professora Sônia, as 3 revelações cristãs, a de Moisés, a de Jesus e o Espiritismo, elas correspondem às 3 grandes sínteses do conhecimento da humanidade? Primeiro, Márcia, é necessário que se explique o seguinte, isso que você disse, revelação cristã, e de repente nós citamos o nome de Moisés, mas Moisés não era cristão, era judeu, tarará, mas enfim. Essa é uma ideia de Herculano Pires. Herculano Pires diz que Jesus estava à testa de todo o processo de evangelização do ser humano. Então, sem dúvida nenhuma que Moisés estava inserido nesse contexto, muito embora ele fosse um legislador e um disciplinador do povo judeu, mas ele estava inserido no contexto das leis divinas, através dos mandamentos que todos nós conhecemos muito bem e que serviu no primeiro momento para lançar a ideia cristã e posteriormente espírita no mundo, né? Então, nós não erramos, não. Né? Mas nessa comemoração de 160 anos do Livro dos Espíritos, começaremos por abordar a introdução do livro, que segundo Herculano Pires, conforme eu citei, originou essa introdução, o livro que é o Espiritismo, escrito por Kardec em 1859, no formato de diálogos com personagens virtuais como o crítico, e no meio do diálogo do cético, que vem um pouquinho depois, consta uma pergunta feita por um filósofo, né? E finalmente o padre, além de noções elementares do Espiritismo e solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Kardec aprofunda tópicos sobre as diferenças entre espiritualismo e espiritismo, elucidando que, abre-se aspas, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina dos espíritos. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual representa uma das fases. E acrescenta, essa razão porque traz sob o título as palavras filosofia espiritualista, fecha aspas. Cabe aqui uma explicação em primeiro lugar. O espiritualismo em si mesmo abrange a crença num Deus Supremo,
na imortalidade da alma, além de outras crenças vigentes nas religiões formais e nas seitas e organizações secretas, no misticismo oriental, no ocultismo e nos movimentos místicos, principalmente os chamados Nova Era, o que inclui aqui a autoajuda, né? Então, a autoajuda não é um desdobramento do Evangelho segundo o Espiritismo, ou não tem ligações com a doutrina espírita enquanto formatação doutrinária. A autoajuda é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, ligado ao movimento chamado Nova Era, né? É uma iniciativa da Nova Era. Diferente dessas crenças, o Espiritismo é uma doutrina que trata, sim, de Deus, da imortalidade da alma, mas da vida vibrante antes do nascimento e após a morte. E, acima de tudo, somos responsáveis pelos nossos atos que acarretam efeitos colaterais conforme as intenções com as quais eles foram praticados. Ainda, as leis que promovem a vida moral humana e que foram inicialmente ensinadas por Jesus através das suas parábolas e ensinamentos, e que o Espiritismo faz ressurgir, melhor dizendo, de forma didática e com profundo significado existencial. Razão e fé se unem no Espiritismo, consubstanciando a fé raciocinada, que quanto mais alimentada pelo conhecimento, mais se amplia e liberta das amarras do fanatismo, das crendices e dos mitos que escravizam o raciocínio e a razão, e nos prendem num infantilismo dependente e muitas vezes irracional. Sobre a doutrina e seus contraditores, que é um dos itens abordados na introdução, Márcia, diríamos contraditores de todos os tempos, que minimizam a importância do papel espírita junto às sociedades, tentando enclausurar o Espiritismo na calúnia, nas mentiras, nas adesões de seus pseudo-representantes a outras doutrinas e movimentos conceitualmente absurdos, titulando-os como espíritas na vã pretensão de fazê-la progredir, entre aspas, mas na realidade deturpando a verdade e os ensinamentos que ele materializa em nossas vidas quando nos esclarece e consola. Mais um item dessa introdução chama-se Manifestações Inteligentes e Desenvolvimento da Psicografia. Um resumo dos estudos sobre mediunidade, depois desenvolvidos magistralmente no Livro dos Médiuns. Resumo da doutrina dos espíritos é uma síntese conceptual de todos os temas abordados pelos espíritos superiores na codificação. Essa síntese, Márcia, serve inclusive como modelo de abordagem em palestras para quem faz curso de expositores nas casas espíritas, para que não haja não hajam descaminhos na abordagem espíritas. Ali estão elencados todos os aspectos principais que os espíritos falam na codificação inteira, né? Resumo da doutrina dos espíritos. No item classificatório elaborado pela tradução de José Herculano Pires, o de número 8, traz a ciência e o espiritismo, com as palavras do próprio Kardec, abre aspas, quando a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciá-los e explicá-los, abre-se para os cientistas o campo das conjecturas. Cada um constrói o seu sistema que deseja fazer prevalecer e sustenta encarniçadamente. Isso ocorre até os dias atuais, né? Sim. Quando as crenças espíritas estiverem bem divulgadas, quando forem aceitas pelas massas, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Fecha aspas. Aconselhamentos no item perseverança e seriedade, um pequeno estudo sobre manifestações inteligentes, chamado A Linguagem dos Espíritos, como definidora da personalidade, do caráter deles, juntamente com da identificação dos espíritos. Essa identificação dos espíritos, Márcia, é um trabalho que foi muito bem desenvolvido no Livro dos Médiuns pelo Espírito Erasto, que fala sobre a problemática de se identificar a comunicação de um espírito, se realmente ele é aquele que
ele se identifica como tal, né? Existe também na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo uma forma de nós identificarmos a legitimidade da informação que está chegando até nós com aquela identificação, né? Além de outros itens de importância capital para entendermos resumidamente o significado do Espiritismo para os seres humanos e para a criação como um todo. E na sequência, fechando essa introdução, nós temos aquela passagem tão bonita que são os prolegômenos, né? Que é um texto introdutório, explicativo e dirigido principalmente a Allan Kardec, assinado por João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, que é Jesus, Sócrates, Platão, Fénelon, etc. Duas observações, Márcia. O Espírito da Verdade e Sócrates assinam separadamente, portanto, o Espírito da Verdade não é Sócrates, como muitos acharam que fosse. Ao longo de toda a codificação fica claro que o Espírito da Verdade é Jesus de Nazaré. Mesmo porque sempre que Kardec evocava Sócrates, ele se pronunciava, se definia como Sócrates, né? Nunca tentou ocultar isso. Então, por Ou que deu razão, a sugerir que fosse Jesus, né? Por que razão ele poderia aparecer uma vez como Espírito da Verdade e outra vez como Sócrates, Exatamente. né? Não era do feitio dele. Mas é interessante, né, professora Sônia, que a introdução já é um tratado, já é um livro, na verdade, é um resumo, mas já tem tantas informações importantes. É uma introdução que tem que ser lida, não como às vezes a gente faz com alguns livros, que a gente já passa para o corpo principal. Com Kardec não dá para se desprezar as introduções, não né? Dá. Apenas para dar um fecho na questão dos prolegômenos, adiante dessa introdução, os Espíritos revelam que, entre aspas, os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados. Fecha aspas. Abre-se, portanto, uma nova era para a humanidade. E prosseguem. Nesse trabalho, o da codificação, eles dizem, olha que coisa interessante que eles afirmam, nesse trabalho estão as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então, o que eles querem dizer com isso, Márcia? Que todos os conhecimentos com base insustentável nas opiniões e no senso comum, que nós estudamos muito em filosofia, para diferenciá-lo da estrutura formal de todo conhecimento, esse conhecimento já chegou para nós. A filosofia buscou a verdade em 2.500 anos de história, mas em 2.500 anos de história os filósofos tangenciaram em torno dessa verdade, não conseguiram atingi-la. Só a filosofia espírita conseguiu alcançar. É a chave para a compreensão daquilo que não dava para ser explicado, né, compreendido. Mas nós vamos ter que interromper um pouquinho para o nosso intervalo habitual e já voltaremos.